Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo. No episódio passado, nós concentramos mais nas heresias na época dos apóstolos. Já passamos pela história de Paulo, sua morte, e aí vem a pergunta: o que aconteceu entre Paulo e João, até voltando um pouco, falando de todo o colégio apostólico, de todos os apóstolos de Jesus. Estão conosco aqui para participar deste programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E o pastor Serlon, professor de História. A paz, Senhor Jesus, a todos os irmãos. Então, gostaria de pedir ao pastor Luiz Eugênio para dar início a esse programa falando a respeito dos demais apóstolos, além de Paulo e João. Porém, gostaria de ler um texto de abertura deste episódio, que está em Mateus, capítulo 10, a partir do primeiro verso, que diz assim: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. É bom lembrar o nome dos 12 apóstolos, vai ser mencionado aqui pelo pastor Luiz Eugênio. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Amém? Com a palavra, pastor Luiz Eugênio. Bom, irmãos, vamos fazer alguns comentários sobre esses apóstolos, que é importante. Muitos deles não têm assim, nenhum comentário na Bíblia sobre a vida dele, né? Mas outros tiveram destaques na sua vivência, no seu trabalho, né? Então, vamos aqui lembrar de alguns aqui. Vamos começar por Mateus. Mateus, Jesus o chamou, ele era cobrador de impostos, né? Trabalhava na coletoria. Ele era chamada ali, era conhecido como aqueles que eram trabalhar para os romanos, né? Trabalhar para os romanos. Depois o Antônio Carlos ou o Serlão pode explicar melhor esse trabalho aí. Agora, é importante lembrar que eles eram odiados pelos judeus, né? Que era um judeu odiado pelos judeus, né? Agora, o Mateus, interessante, você vai ver aqui, quando ele foi chamado, Jesus deu uma palavra para ele: segue-me. Vai ver aqui, ele é um texto interessante aqui em Mateus 9:9, registra que, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Levantou e seguiu o Senhor. A ordem de Jesus foi uma ordem, né? Maravilhosa, né? Agora, outro ponto importante em Mateus, é que ele conhecia o Velho Testamento. Acho que, não sei se conhecia mais que os demais apóstolos, né? Porque ele cita mais o Velho Testamento no livro de Mateus do que todos os outros evangelistas juntos, né? Já contaram, parece que cerca de 90, quase 100 vezes ele cita o Velho Testamento em Mateus. Então, ele tinha um grande conhecimento, e ele, após a ressurreição de Jesus, ele passou a pregar para os judeus. Ele evangelizou os próprios ali da descendência dele, ali na região dos judeus. O trabalho dele foi feito ali. Podemos dizer, o trabalho missionário dele foi feito dentro de Israel ali mesmo, evangelizando judeus. É interessante, pastor Luiz Eugênio, porque o Evangelho de Mateus, ele é escrito principalmente para os judeus, para provar ali, mostrar que Jesus era de fato a descendência de Davi, o Messias profetizado nos textos do Velho Testamento, né? Por isso essa menção tão constante dele ao Antigo Testamento, para provar, em Jesus se cumpriu essa profecia, aquela profecia, para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta Isaías. Então, realmente, ele teve um ministério muito voltado ali para o povo judeu. Exatamente. Agora, veja só, interessante lembrar que a conversão dele foi uma coisa, o chamado dele, Jesus falou: segue-me. Ele seguiu e ele fez uma coisa seguinte, uma coisa que aqui no Evangelho não mostra nenhum outro que fez isso. O que ele fez? Ele fez um banquete, uma festa,
convidou todos os seus amigos para aquela festa. Aqui em Lucas 5, 29 a 32, mostra que diz o seguinte, ele também era chamado Levi, né? Levi fez um grande banquete em sua casa, havia ali uma multidão de publicanos, olha só, os publicanos, os colegas de trabalho dele, que era cobrador de impostos, ele chamou para a festa, né? E outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu e disse, não necessito de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, estão doentes. Jesus deu uma resposta para ele aqui, interessante, porque ele foi censurado, porque Jesus estava ali com os publicanos. Aliás, o sermão do carro pode dar uma explicação sobre os publicanos, né? A multidão estava ali, os publicanos, ele era uma classe, ele era chamado publicano, é um publicano, e ao ser chamado, ele trabalhava como cobrador de impostos, né? Quer falar, pastor Sermão? O Império Romano ele era um império muito grandioso. Estamos falando aí do século I da era cristã. O Império Romano já abrangia um território que pegava desde a Península Ibérica, Portugal, Espanha, passando pela Gália, que é a França, a Europa, ali a região da Itália, Trácia, Ásia Menor. Então era uma extensão muito grande e era uma prerrogativa do Império Romano obrigar os povos a eles subordinados a pagarem os tributos, pagarem os impostos. E o Império Romano fazia uma coisa que hoje nós chamaremos no Brasil de terceirizavam, né, essa atividade. No caso ali de Israel, da Palestina, era comum que judeus, pessoas do próprio povo judeu, elas comprassem, elas adquirissem junto ao governo romano a prerrogativa de operar a cobrança de tributos, a cobrança de impostos. Eles eram chamados de os publicanos. A Bíblia cita alguns, como Zaqueu, o próprio Mateus. E esses homens eles eram muito odiados pelo povo romano, pelo povo judeu, perdão, porque eles trabalhavam para o Império Romano, colaborando, cooperando com a dominação do povo judeu. E tem um detalhe que é muito interessante, porque os publicanos, por serem judeus, e como nós já dissemos, eles pagavam ao Império Romano para ter essa atividade, eles passavam, né, ao Império Romano valores e eles cobravam impostos extorsivos, impostos além daquilo que seria a justa medida, e eles conheciam, né, os meandros ali do dia a dia, do cotidiano, as situações que poderiam ser usadas pelo povo judeu para sonegar, para alguém não pagar o imposto devido. Então, eles eram muito odiados e só o Senhor para fazer uma obra como fez o coração de Mateus, né? Interessante, no colégio apostólico tinha, pastor Antônio Carlos, pastor Luiz Eugênio, um outro membro, né, Simão, que era o Zelote. E os Zelotes eram um grupo que havia em Israel que eram totalmente contra o domínio do Império Romano. Eles odiavam o domínio do Império Romano e, particularmente, os judeus que cooperavam com o domínio do Império Romano. E o Senhor uniu no mesmo colégio apostólico o publicano Mateus, o ex-publicano Mateus e o Zelote Simão, né? A unidade que o Espírito Santo promove, né? Bom, aí depois de Mateus nós temos o outro também, André. André também, acho que vale a pena, até ali, se puder ler aí, fala aí em João 1, 40, 44, chamado aqui André, primeiro apóstolo chamado pelo Senhor, né? João 1, 40 a 44. Não. André, agora capítulo, André é o seguinte, André... Capítulo. João capítulo 1, a partir do verso 40. Agora lembra só, André, Pedro e Tiago e João eram todos pescadores. Homens simples, né? Tudo pescador. André vivia em Cafarnaum, era um seguidor de João Batista, antes de ser apresentado a Jesus. João Batista foi aquele precursor, né? Antes pregou sobre a vinda do Messias, né? Então, lembrando o primeiro apóstolo chamado, agora, André era irmão de Pedro, né? Irmão de Pedro. Agora, interessante que André, ele foi foi chamado antes de Pedro. Você vê que isso não tem uma sequência assim, ele foi chamado antes de Pedro, mas Pedro ofuscou ali o André quase não aparece. Pedro que foi um destaque grande durante todo aquele momento do Evangelho, né? Você achou? Você quer ler aí o chamado dele? Vamos lá. João 1,40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe:
achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Mas, Exatamente. Aí você vê só, o André, tem um texto também da Bíblia que mostra, aqui em João 12, 22, mostra André constrangido. Quando Jesus perguntou se tem, João 12, 22, mostra que Jesus perguntou, vem cá, tem aí algum alimento para a multidão? Ô Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria isso para uma multidão? E aí, assim meio constrangida, já falo para Jesus, ó, tem aqui isso aqui, o que nós temos é só isso mesmo. Mal dá pra gente aqui 5 pães e 2 peixes, né? Se fosse igual alguns que tem, alguns que vão no Manaim, rapaz, come com força, eu lembro do irmão, às vezes comeu 8 pães lá, ele tava com fome mesmo, né? Mas esses 5 pães e 2 peixes não daria para ele, não, né? não daria. Mas aí, Apresentou o rapaz, né? Apresentou o rapaz que tinha... o rapaz, né? o rapaz que tinha 5 pães. E ali o Senhor fez a multiplicação. Fez a multiplicação. O texto diz que foi para 5.000, né? 1.000 pessoas comeram o pão. Agora você vê um detalhe, né? 5.000 pessoas comeram o pão da multiplicação. Agora, desses 5.000, quantos ficaram com Jesus mesmo? Quantos ficaram? Observar quem ficou, dessa turma como ficou. Você vê quando Jesus foi ao céu, nós já passamos aqui no programa teu, tinha 120 pessoas, né? 120 no Pentecostes. Depois do Pentecostes aumentou, né? E quase 3.000 se converteram no Pentecostes, né? E depois mais quase 5.000 quase 5 na mil. Porta Formosa, né? Mas com certeza... Já tinha uns 10.000 aí. Com certeza esses 5.000 comeram o pão, não estavam não estavam aí. Quando Jesus subiu ao céu, tinha 120, segundo o Atos. Veja só, né? Mas é isso. Então, André, podemos dizer que a história dele foi ali Pedro, o irmão dele, que foi o destaque na história dos apóstolos ali, muito maior que ele, né? Acabou que pouca coisa fala sobre a vida dele, né? Apareceu pouco no Novo Testamento. Aí nós temos depois Filipe, né? Filipe que você, o Antônio Carlos, senão o Serlão pode explicar melhor sobre Filipe. Tem esse Filipe que nós estamos falando. Quem é o Filipe aqui? O Filipe, o apóstolo, né? Filipe é da cidade de André, e Pedro também, Filipe, né? E Filipe é um nome grego. Na Bíblia não aparece o nome judeu. Normalmente esses apóstolos sempre tinham o nome judeu também, mas ele aqui não aparece o nome judeu dele. Ele foi um dos primeiros também a ser chamado por Jesus, né? Chamado por Jesus. E ele trouxe depois seu amigo Natanael também, né? Natanael. Podia até... Porque tem esse Filipe e tem outro também, né? Tem o Filipe que depois vai ter no levantamento dos diáconos, haverá, né, o Filipe, o diácono, que depois, né, a Bíblia dá a entender que ele recebeu o ministério, né? Já depois apresentado como evangelista. Exatamente. Agora, pastor esse Filipe foi pregar na Ásia, viu? Foi pregar na Ásia. Foi para cada um. Muitos foram para uns lugares. O André ficou mais ali na região da... Como é que fala? Pegou na Grécia e na Ásia Menor, e Filipe também foi para a Ásia também. Então, alguns espalharam pelas regiões pregando o evangelho, né? Espalharam ali. O primeiro que nós falamos foi o Mateus, ficou em Israel ali mesmo, pregando para os judeus. Sim. Então é importante lembrar que cada um, eles repartiram, parece que repartiram, cada um foi para um lugar pregar, né? Aí depois nós temos o Bartolomeu. Bartolomeu, a situação é a seguinte, ele exerceu o ministério na Etiópia, Armênia, e Índia, Mesopotâmia, Anatólia, e foram vários lugares que ele exerceu o ministério dele. Então, as fontes da igreja primitiva tem muito diversificado sobre a história dele, né? Muitas histórias que não se comprovam sobre a questão de Bartolomeu. Lembrando, pastor Luiz Eugênio, que esse Bartolomeu é referido no Evangelho de João como Natanael, né, que foi evangelizado por Filipe de Betsaida, né? Exatamente. E é uma conversão maravilhosa, né? Aliás, essa conversão foi muito interessante, porque ele era judeu, né? Os discípulos eram judeus. E Jesus disse que... Ele perguntou: de onde me conhece? Ele disse: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Interessante que quando Salomão foi rei, ele foi rei na extensão de todas, o maior reino de Israel, não é? E havia paz. Aliás, Salomão significa paz, né? Em toda a região de Israel. Então, a Bíblia cita que nesses tempos de paz,
cada um se assentava debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira, e não havia quem os espantasse. Depois, 2 profetas citam essa passagem naquele dia, quando o Messias vier, referindo à vinda do Messias, que então naqueles dias cada um se assentará debaixo da sua figueira e debaixo da sua videira. Então Natanael esperava o Messias e estava lá debaixo da figueira, certamente ansiando por esses tempos do Messias. E quando ele encontra com Jesus, Jesus diz: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Glória a Deus. Então correspondeu inteiramente tudo aquilo que estava no coração dele, né? Tu és o Messias, tu és o rei de Israel, o filho de Deus, né? E Jesus disse: porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Pois coisas maiores do que essas verás. Né? Ele estava debaixo da figueira, e figueira simboliza a profecia, né? Estamos... Israel também. Israel, exatamente. Então, o homem que é chamado por Deus está debaixo de uma profecia, e que momento glorioso é que Jesus se revela ao seu coração. Né? Ali o culto profético funcionando, né? Funcionando. Debaixo da figueira. Culto profético ali. Rapaz, e acontece muito no nosso meio. Às vezes chega alguém na igreja, dá uma revelação, e a pessoa, mas esse é comigo, não é possível. Não é, os detalhes, te vi debaixo da figueira, como é que viu? E aconteceu muitos fatos desse tipo no nosso culto profético, né, nas igrejas, sobre essa experiência. Aí nós temos Simão, o Zelote, né? Simão, o Zelote, que também, a Bíblia não dá muita informação sobre ele, não. Quase informação nenhuma sobre ele. Com o seu ato como apóstolo. Ele é citado, sempre ele aparece, vou observar, sempre ele aparece junto com os demais apóstolos. Na lista dos 12 apóstolos, ele aparece o nome dele lá, mas o que ele fez, a obra dele, é pouco conhecida. Agora, ele era chamado Zelote. O Zelote, que tem uma observação importante sobre o Zelote, né? Nós já falamos sobre a morte de cada apóstolo isso aqui, então não precisamos repetir, mas talvez o Zelote, tivesse dado alguma palavra sobre os Zelotes. Eu até comentei agora há pouco, né, que os Zelotes eram um grupo, né, um partido, digamos assim, não no sentido de uma agremiação político-partidária, mas um grupo em Israel, entre os judeus, que eram o que se classificaria como ultranacionalistas. Eles não aceitavam o domínio do Império Romano e eles se organizavam mesmo para lutar contra a dominação romana. Inclusive, quando o general Tito invade Jerusalém no ano 70 e destrói Jerusalém, e vai acontecer a diáspora do povo judeu, um dos grupos que mais se opuseram aos romanos foram os zelotes. Com certeza os zelotes eram pessoas, né, que tinham ali um comportamento bastante ativo, bastante contestador. Nós podemos até fazer algumas inferências da nossa razão a respeito do comportamento de Simão Zelote. Mas o que se sabe dele, como o pastor Eugênio falou, é aquilo que a Bíblia informa, não é muita coisa, mas é detalhe interessante, né? Ele era uma pessoa profundamente engajada em um movimento nacionalista judeu que enfrentava o domínio do Império Romano. Certo, também a maioria dos apóstolos tem pouca informação sobre eles, né? Agora, nós temos também agora o Tiago Menor, né? Fala que ele pregou na Palestina, no Egito, e a história de que ele foi crucificado ali, como muitas histórias que não estão na Bíblia, né? Histórias que a história retrata, mas não tem comprovação absoluta, né? Então, Tiago Menor, também não tem muitas referências sobre ele na Bíblia, o que ele fez, as obras dele. Vocês teriam algum comentário mais sobre o Tiago Menor? E tem Tiago Menor e outro Tiago, né? É interessante explicar que no colégio apostólico, mesmo que o irmão de Jesus, que também chamava Tiago, não fosse dentre os 12 apóstolos, ele era tido também como uma coluna, ele era bispo da igreja de Jerusalém, não é? Mas então Tiago Maior era o irmão de João. Tiago Maior, o irmão de João. Tiago Menor era o Tiago, filho de Alfeu. Isso. E ainda tinha o Tiago, irmão de Jesus. Certo? Mais alguma informação, pastor Serão? Que escreveu a epístola, né, de Tiago, a carta que está no Novo Testamento. Irmão de Jesus, dirigente da igreja de Jerusalém. Perfeitamente. É chamado filho do Trovão, né? Tiago, irmão de João. Ele e né? João. Ele e João. Filho do Trovão, exatamente. Bom, aí nós temos também a outra. Bom, Tiago Menor, Tiago Maior, você comentou sobre Tiago Maior, né? Sim. Tem um que não pode esquecer, que é Pedro. Pedro aqui é uma referência
Extraordinário. Grande, né? Pedro ele faz parte do grupo íntimo de Jesus, né? Pedro, Tiago, né? João. Agora, Pedro ele se destacou muito no colégio apostólico, né? Ele fazia parte do grupo íntimo de Jesus, o primeiro do grupo dos apóstolos, pescador, como outros também ali eram pescadores, né? Ele que teve aquela revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Uma revelação profundíssima, Profunda. né? Aquilo ali que muitos, até a igreja romana, com todo respeito, mas tomou errado essa declaração de Pedro, né? Né? Até porque essa declaração de Pedro foi em Cesareia de Filipos, né? Dentro de Israel. Não foi em outro lugar, muito menos em Roma, né? Exatamente. Em segundo lugar, não tinha nenhuma pedra. A pedra ali representava os fundamentos da obra, onde Jesus é a pedra principal de esquina, o grande edifício da construção espiritual. A pedra principal é Jesus, o Filho de Deus. Então ele teve a revelação, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Sobre esta revelação que você teve, né? Construirei. Não sobre Pedro, mas sobre o que ele falou, né? Sobre que o que Jesus ele falou. É o Filho de Deus vivo, né? Essa palavra que ele falou, que a igreja seria edificada, isso que era importante, né? Agora tem que lembrar também que Pedro, Antônio Carlos, Pedro aqui, ele participou da transfiguração de Jesus, né? Estava junto ali. Ele, Tiago e João. Momento, rapaz, extraordinário. João 17, que fala sobre essa transfiguração, de 1 a 4, fala sobre transfiguração. E interessante é que Pedro, a Bíblia mostra, como diz, ele era casado, porque tinha sogra, né? Tinha sogra? Tinha sogra, era casado, né? Até Jesus curou lá, né? A sogra dele estava com aquela febre lá. Agora, é interessante que em Mateus 8,14, e 1 Coríntios 9,5 fala que Pedro, a sua esposa acompanhava nas viagens deles, né? Interessante, a esposa dele acompanhava nas viagens. E isso é a questão de Pedro, que ele era casado, né? E, bom, mas Pedro sempre se destacou porque ele ia na frente, né? Ele chegou um momento também, aquele momento como diz o pastor Giltinho, fala que o galo que salvou Pedro ali, né? Porque Pedro negou 3 vezes o Senhor, né? Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, porque o galo, ele abria o dia, né? Antes que raiasse o sol, o galo cantava, porque o Senhor disse que ainda naquele dia, né? Não passou nenhum dia para que ele negasse. Ele depois, Jesus falou com ele depois, no final já do Evangelho de João, fala que Jesus falou sobre que o outro o conduziria. Ele não seria aquele Pedro mais não, né? Exatamente. Aí depois se converteu, né? Depois que foi batizado com o Espírito Santo, um outro homem, né? Aquele homem precipitado. A Bíblia nos fornece muitas informações sobre Pedro que aí sim nos permitem chegar a conclusões. Era um homem muito precipitado, afoito, né? E você vê aquele homem depois cheio do Espírito Santo escrevendo em uma de suas cartas, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Um homem completamente transformado. E uma coisa que nos ocorre, né? O quanto Jesus investiu nesse período de aproximadamente 3 anos em que ele conviveu com esses homens, né? O Senhor Jesus chamou para si, a Bíblia diz isso, né? Aqueles que ele quis, na soberania dele, e trabalhou na vida deles e deu a eles, com as suas mais variadas características, a condição, pela graça do Senhor Jesus, pela operação do Espírito Santo, de pregarem praticamente no mundo todo, conhecido daquela época, né? Ainda que muita coisa, como já foi dito aqui, se confunda com tradições que se estabeleceram na história, existem técnicas, né, metodologias de aferição de dados, você tem que ter fontes documentais. Embora a história oral seja admitida, nós não sabemos exatamente, né, para onde cada um foi, exatamente em que circunstâncias cada um morreu, mas Deus usou de maneira muito gloriosa, né? Pregaram no mundo todo daquela época, conhecido do Império Romano. Foi algo extraordinário como 12 homens tiveram, pelo Espírito, a competência de levar essa mensagem, né? Com características culturais, características pessoais tão distintas uns dos outros, né?
Perfeitamente. Nós temos agora Judas Tadeu, né? Judas Tadeu pregou na Mesopotâmia e a questão do Judas Tadeu, o que tem referência para ele aqui na Bíblia é a pergunta que ele fez para o Senhor. Aqui em João 14, 22, 23, ele perguntou: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? É porque Jesus, na verdade, é o mundo, não preocupou em manifestar para o mundo, não. O mundo, né, é uma coisa. Antônio Carlos pode dar uma palavra sobre isso. Que às vezes a pessoa pergunta: por que Jesus se manifestou aos discípulos ali e não ao mundo, né? Agora tem que lembrar, existe coisas, manifestações do Senhor, segredos que são para a igreja, né? Segredos não são para o mundo, não adianta. O mundo está preocupado com isso. Verdade. Está preocupado com o Senhor. Agora, lembrando também, depois de Judas Tadeu, vem Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, todo mundo já conhece a história dele, né? Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então, 30 moedas de prata, traiu o Senhor. E ali, depois o que aconteceu? Ele mesmo perdeu sua vida, né? Porque ele, remorso ali, ele teve a oportunidade de se arrepender, né? Mas não se arrependeu nada, não, certo? O arrependimento que Jesus até deu oportunidade para ele, viu? Perguntou: amigo, aqui vieste, né? O objetivo dele era outro, né? Era só material, né? Então, é isso. Aí temos aqui Tomé, que outro podemos esquecer, o Tomé, né? Tomé é conhecido por aquele que duvidou mesmo, né? Não adianta. Tomé são muitos de nós, né, que duvidando de muitas coisas, né? Tomé, a gente fala mal de Tomé, mas Tomé, ele falou: se eu não ver, se eu não ver a mão mesmo ali, botar a mão nos caras, não vou acreditar de jeito nenhum. Eu falo: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Você precisou ver para crer, né? Então hoje é uma história muito conhecida de Tomé. Agora, Tomé, ele fez uma pergunta interessantíssima para Jesus. Jesus falou que ele ia o Pai, e Tomé perguntou: vem cá, Senhor, como é que nós vamos saber o caminho se não sabemos para onde você vai? Jesus respondeu para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aliás, foi uma das definições mais fortes do Novo Testamento, porque essa definição de Jesus como caminho, verdade e vida são as 3 definições que não podemos dizer que nós sempre falamos que a filosofia sempre buscou, os homens sempre buscaram. Por exemplo, o homem buscou saber a verdade. Verdade, filosofia, como descobre a verdade, ele não tem mais nada para descobrir. Filosofia nunca descobre a verdade. Verdade sempre buscando a verdade, está sempre ali. E outro sentido, a vida, o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Para onde vamos? Eu sempre gosto de fazer menção, Antônio Carlos, tem um antropólogo brasileiro que ele estava muito doente, né? Com câncer. Ele já no leito da morte, ele falou bem assim: eu queria ser. A minha vida é muito triste. Ele contando os evangélicos, muitos evangélicos morrem, sabe para onde vão. Eu não sei para onde eu vou, não creio em nada mesmo. É a pior coisa, uma vida sem fé é a pior coisa. Então, as pessoas, essas perguntas da vida, só Deus tem. Para onde, a pergunta de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, sobre o destino da vida, só Deus pode responder. Ninguém responde. Filosofia, ninguém responde. E outra coisa importante, o caminho. O caminho em que os judeus, a filosofia está sendo perdido, muitos homens perdidos até hoje. Eu falei: eu sou o caminho. Aleluia. As 3 coisas que o homem precisa descobrir. Quando o homem descobre essas 3 coisas, ele descobre Jesus, né? Exatamente. Aí que é tudo. Então, Tomé fez essa pergunta, embora das dúvidas dele, mas ele fez essa pergunta muito importante: Senhor, como é que vamos saber para onde vai se não sabemos o caminho? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi forte aquela resposta de Jesus. Amém? Aí, Pastor por Antônio último, Carlos, nós temos um apóstolo ainda. Pode falar. Não, diga aí. Tem o Matias, né? Isso, diga aí. Tem o Matias, que foi o último, né? Isso, com a queda de Judas Iscariotes, logo no começo do livro de Atos, a palavra de Deus descreve que os apóstolos, eles discerniram que havia uma profecia a respeito de que outro tomaria o episcopado, né? Com a falha de Judas Iscariotes. E ali é interessante porque são colocados diante do Senhor 2 nomes, né? Aqui no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 23, são colocados diante do Senhor José
chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Ele devia ser excelente, né, pastor Antônio Carlos? Sim. José o Justo, para ter essa, né, essa nome, alcunha, né? ser conhecido assim na igreja. E Matias. E ali houve uma definição dada pelo Senhor que colocou Matias também nesse colégio apostólico. Perfeitamente. Exatamente. Então foi muito importante o pastor Luiz Eugênio, o pastor Serlon, discorrer, especialmente o pastor Luiz Eugênio, que se aprofundou mais. Falta um ainda, hein? Falta um ainda? Por favor. João. Sim, porque João merece um comentário. João tem que fazer um comentário dele, não, João? Bom, João foi o primeiro a crer na ressurreição. Aqui em João 20, a partir do verso 1, fala sobre ele. O único que permaneceu, João foi o único que permaneceu perto de Jesus na cruz. Jesus foi crucificado, os outros apóstolos sumiram. João ficou lá junto de Jesus na cruz, lá, né? Então, João, o pescador, filho de Zebedeu, né? Lembrando que esse João foi muito importante, porque Jesus falou o seguinte, mandou ele cuidar de Maria. Foi. Jesus, quando estava para ser morto ali já, e o discípulo que Jesus falava que o amava. O texto fala que Jesus o amava. Em João 3, 23, né? Jesus o amava. Agora é interessante, Antônio Carlos, que João ele escreveu as cartas de João também. Ele foi muito enfático. Algumas observações que ele fez na carta, observações dele foram fortes. Ele falou, se alguém vem ter conosco que não tem essa doutrina, não recebais em casa. Ele falou, o herege, depois de uma ou duas palavras, deixar o herege lá, não ficar tentando convencer herege, não, porque não tem jeito, não. Então ele era bem definido nas posições dele, João. Né? Agora, o Apocalipse, que é o... Apocalipse vai merecer até um comentário maior, né? Não é isso? Aí vai... Mas foi muito importante esse comentário, porque no início da igreja, ressalta logo a figura de Pedro, no início da igreja, e depois a figura de Paulo. Claro que tem a menção até de Tiago, irmão do Senhor, que não era nem dos 12 apóstolos, mas que era o dirigente da igreja de Jerusalém, teve um papel importante, era tido como uma coluna da igreja também, como Pedro era tido como uma coluna, mas depois a história segue com Paulo e de repente parece que há um vácuo até a chegada de João. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, o que aconteceu nesses mais ou menos 50 anos da morte de Paulo até João? Então foi muito importante o comentário que foi feito aqui, mostrando a ação dos apóstolos. Então esses apóstolos eles continuaram, claro, alguns morreram nesse meio tempo, outros morreram até ficar somente João, mas foi muito importante o comentário, porque é a pergunta que todos fazem, o que aconteceu nesse tempo, nesse primeiro século? Onde estavam os discípulos? Os discípulos estavam espalhados por todo o Império Romano, pregando a palavra. E outra, então, foi muito bem comentado aqui, acerca de cada discípulo, cada um teve a sua importância. Mas também é importante ressaltar que não foram somente os 12 que pregaram o Evangelho. Aí eu vou pedir ao pastor Serlon um breve comentário a respeito dos demais que levaram a palavra do Senhor. Houve, além dos 12, né, nós tivemos, a própria palavra de Deus fala, né, no livro de Atos, de vários outros pregadores, né? Apolo, por exemplo. Apolo era um homem que veio do judaísmo, ele conheceu o batismo de João, mas até então não havia conhecido, né, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele conheceu a doutrina, foi batizado com o Espírito Santo, foi assistido, né, por Priscila e Áquila, foi também um grande pregador da palavra. Os próprios cooperadores de Paulo nas viagens missionárias, né, Silas, Barnabé, falando daqueles que estão ali naquele tempo, né, na era ainda dos apóstolos. O próprio Timóteo, a Bíblia fala de Epáfras e de tantos outros nomes. Então, não foram só os 12 que levaram o evangelho aos confins do mundo, né? Os diáconos, Filipe, evangelista, quando ocorre a morte de Estevão e a primeira grande dispersão da igreja, ele vai para a região de Samaria. A Bíblia descreve uma obra maravilhosa que Deus realiza por meio de Filipe, ainda como diácono, né? Depois ele vai lá para o caminho de Gaza para evangelizar o eunuco. Então era uma igreja muito dinâmica, usada muito do poder do Espírito Santo, homens e mulheres
que de fato semearam a palavra de Deus. Nós participamos, no dia 23 deste mês de fevereiro, da Ceia Mundial, um evento de grande importância, porque o Senhor Jesus, quando ele ceiou com os discípulos, ele deixou a recomendação de que fizesse isso em memória dele. Quando nós comemoramos a ceia, nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Nós anunciamos a sua morte até que ele venha, ou seja, como Jesus morreu e ressuscitou, nós temos a esperança de também naquele grande dia do Senhor, de também os que já partiram, se nós já estivermos partido também, que ressuscitaremos com eles, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Tivemos uma ceia mundial, onde todos nós comparecemos num só corpo, para glorificar o nome do Senhor e para dizer que nós estamos nesta aliança que ele fez conosco. O pastor Luiz Eugênio gostaria de dar alguma palavra? Só citando o texto que é sempre usado na ceia, né? Um dos textos, além do texto de Paulo, em que os apóstolos puderam conviver aquele momento de ceia com Jesus, né? E aqui em Mateus 26, diz assim, quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isso é meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu, dizendo, bebei dele todos, isso é meu sangue, o Novo Testamento que é derramado por vós para a remissão do pecado. Interessante que a ceia é um momento muito especial para nós, né, como igreja, né? E os discípulos também, os apóstolos, participaram com Jesus em muitos momentos da ceia, e Jesus deixou aquela ordenança que Paulo repetiu depois também, e a questão da ceia, o momento foi muito solene, um momento de solenidade, um momento de reverência, um momento de interessante que esse momento da ceia, Antônio Carlos, muitos deram testemunho de um renovo que tiver na vida espiritual durante a ceia. Houve uma operação nas igrejas, e nós ficamos impressionados. Chegou hoje vários testemunhos que aconteceu em vários lugares, não só do Brasil, como fora do Brasil. E essa ceia que os discípulos, os apóstolos faziam com Jesus aqui, reporta a unidade, né? A unidade. Um momento como esse que vivemos é um momento que nos reporta o tempo da ceia que Jesus fez com os discípulos, né? Isso aqui foi uma maravilha. Então, não podemos esquecer desse momento, porque certamente marcou a vida dos apóstolos, aquela ceia que Jesus fez com ele, e marca as nossas vidas sempre que vamos cear, né? E essa ceia mundial é um momento marcante na igreja. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, nós estamos encerrando este episódio, nosso tempo já até ultrapassou um pouquinho, mas ressaltamos esse período dos primeiros 100 anos, onde se vê a atuação dos 12 apóstolos, repetindo que muitos deles, à medida que o tempo foi passando, muitos deles morreram, até na época da pregação do Evangelho, o primeiro mártir foi Tiago, irmão de João, foi o primeiro a morrer pela espada, por Herodes, mas então houve a atuação intensa dos 12 apóstolos e diversos outros discípulos do Senhor. Um grande número de discípulos do Senhor pregaram a palavra durante estes quase 100 anos. Então nós encerramos este episódio que concentrou na atuação dos apóstolos e discípulos do Senhor Jesus. Agradecemos a presença de todos, pastor Luiz Eugênio, Paz do Senhor a todos, pastor Serlon, Paz, seus irmãos. e aos irmãos, a paz do Senhor a todos.